Muito boa tarde a todos os não tricolores presentes aqui e a todos os que vão nos assistir depois, depois do jogo, depois de hoje, vão assistir pela página da academia. Nós hoje vamos aí com o ciclo Pensar, dando prosseguimento ao ciclo. Hoje tenho a alegria de estar com a minha querida Heloísa Seixas, não só uma querida amiga, mas uma grande escritora, que vai falar sobre os limites da vida. Heloísa é autora de mais de 20 livros, incluindo romances, contos, crônicas infanto-juvenis e peças de teatro. Entre suas peças teatrais está O Lugar Escuro, adaptação de seu livro homônimo sobre a doença de Alzheimer, e ela foi 4 vezes finalista ao Prêmio Jabuti, com os livros Pente de Vênus, A Porta, Pérolas Absolutas e O Oitavo Selo, este último também finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e semifinalista do Oceanos. Por sua atual editora, a Companhia das Letras, ela lançou o romance Agora e na Hora, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. O livro de contos A Noite dos Olhos e o romance O Livro dos Pequenos Nãos, que eu, pessoalmente, adoro, já dei de presente a uma opção de gente, e que foi finalista do Prêmio Oceanos. A Heloísa vai nos falar hoje, então, sobre os limites da vida, e passo a palavra a ela. Obrigada, boa tarde a todos. Amigos, queridos acadêmicas e acadêmicos, leitores, a minha querida acadêmica Ana Maria Machado, e amiga e companheira de várias aventuras literárias que fizemos juntas. Agradeço a você pelas palavras e também ao acadêmico Antônio Carlos Sequim, que foi a primeira pessoa a me chamar para vir aqui falar para vocês, nesse ciclo, pensar sobre os limites da vida. Assim que ele me chamou, eu pensei logo, muito pertinente, um ciclo chamado Pensar, que nos convida à reflexão num momento em que eu acho que as pessoas estão pensando muito pouco no mundo, não é? As polarizações, aqueles bolsões, né? Aquelas bolhas onde as pessoas vivem, principalmente através das redes sociais, fazem com que as pessoas só pensem naquilo que já é pensado por elas e só leiam sobre aquilo, nas coisas sobre as quais elas já acreditam, nas quais elas acreditam e sobre as quais elas sabem. Então, esse ciclo Pensar já é o simples fato da gente chamar à reflexão é uma coisa muito, muito importante no mundo de hoje, né? E, como escritora, eu vou ler para você um texto que são as minhas reflexões, né? O meu pensar sobre os limites da vida. Não é um assunto sobre o qual a gente goste de pensar, né? Os limites da vida são as perdas, o envelhecimento, a morte. E, no entanto, eu tenho usado a escrita, né, nos últimos 30 anos, desde que eu comecei a escrever. Eu comecei tardiamente. Eu comecei com 40 anos. E, desde então, eu tenho usado a escrita para refletir e para refletir sobre as coisas que me assombram. E é claro que os limites da vida assombram a todos nós. Então, eu vou ler esse texto para vocês. Como escritora, e ao longo dos 30 anos em que publico livros, tenho ouvido muitas vezes uma pergunta: por que eu abordo tantos assuntos difíceis
como envelhecimento, doença, loucura e morte, nos meus livros. Porque, se a vida já é tão pesada e esses temas rondam o nosso cotidiano, entrando por olhos e ouvidos no noticiário de todos os dias? Tenho para essas perguntas uma resposta bem direta. Eu escrevo para que esses assuntos deixem de me assombrar, para me livrar deles, para ter, se não a certeza, pelo menos a ilusão de que posso controlá-los. Escrevendo sobre aquilo que mais me assombra, eu ancoro meus terrores no papel. Quando morte, dor ou medo são aprisionados nas palavras, presos entre as páginas de um livro, eles viram uma história. Não me pertencem mais. E daquele momento em diante, assim como acontece nos contos de fadas, o encanto está quebrado. Escrita é mistério. Os escritores vivem em uma região limítrofe. Sofrem, talvez, de uma espécie de esquizofrenia. A vida real e a ficção se relacionam como uma via de mão dupla. As páginas são as pontes que, uma vez estendidas, tornam os caminhos concretos. Essa ligação dá uma sensação de segurança. Se não for feita, os temas mais difíceis ficarão borbulhando lá embaixo, nas regiões abissais, nos subterrâneos, e um dia poderão vir à tona em forma de explosão, sem controle. Essa é a minha principal razão de escrever. Eu sempre escrevo sobre o que me espanta. E isso não se dá apenas com a escrita, se dá também com a leitura. Quando mergulhamos num livro, somos, de certa forma, salvos de nossos próprios medos. Passamos, talvez, a refletir sobre eles, olha aí o pensar, de modo mais racional, como que exterior a nós. E como o nosso maior medo, admitamos ou não, é o medo da morte, uma das formas de pensar os limites da vida é essa, através da palavra, lida ou escrita. Um bom exemplo são as histórias de terror. O interesse do ser humano pelo terror é tão antigo quanto a própria humanidade. Desde tempos imemoriais, o homem parece disposto a encarar o desconhecido, o bizarro, o terrível, a olhar esse monstro nos olhos, segurando-lhe os chifres. Por quê? Talvez seja essa tentativa de quebrar o encanto, vencer o medo e, assim, passar a ser o dono do poder. Esse fascínio pelo desconhecido, somado à curiosidade mórbida que nós todos temos, até com pitadas de sadomasoquismo, parece compor uma mistura que existe dentro de nós e que entra em ebulição diante de uma cena aterradora, deixando-nos hipnotizados. Se a cena é real, a sensação não dura mais que um segundo, sendo substituída imediatamente por pavor, raiva ou indignação, ou tudo isso junto, dependendo das circunstâncias. Mas e se for ficção? Se a cena é de mentira, podemos saborear o arrepio e deixar ferver à vontade esse líquido secreto e maldito que corre em nossas veias. Talvez por isso o terror tenha sido sempre tão explorado pelas artes, em geral, e nos últimos 200 e tantos anos pela literatura. Eu posso falar com conhecimento de causa, porque sou uma grande leitora de literatura de terror. Sempre adorei desde criança. Essa atração pelo assombroso, tortuoso, proscrito, vem de longe, no meu caso, e até consigo precisar alguns momentos do passado em que ele se incorporou em mim. Por exemplo, o dia em que, numa aula de matemática, vi todas as minhas certezas ruírem quando o professor disse que todo número elevado à potência 0 é igual a 1. Eu, menina, me espantei. Como é possível que qualquer número multiplicado por nada
multiplicado por nenhuma vez, tenho 1 como resultado. Embora detestasse matemática, eu tinha grande respeito pela matéria. Achava que os números, com sua frieza e exatidão, não podiam errar, não podiam mentir. Eram lógicos. E aquela afirmação do professor destruía as minhas crenças. Eu me senti traída. Mas lá no fundo, eu percebi que havia na minha revolta um encanto. E só depois eu compreendi a razão. Eu estava frente a frente com o desconhecido. Lembro de outras ocasiões em que me deparei com o mistério. Uma delas foi quando, já mocinha, li num artigo sobre o universo uma frase perturbadora. O texto explicava que o universo é infinito no tempo e no espaço. E, em seguida, trazia a sentença que me marcou. Como é infinito, o universo existe, mas nunca começou. Mais uma vez, era o desconhecido que se apresentava para mim. Talvez esses momentos de inquietação da menina e da jovem que eu fui tenham ajudado a moldar a escritora que eu seria um dia. E talvez seja por causa deles que eu prefiro sempre caminhar pelas regiões de sombra quando faço livros. Eu fui uma criança solitária, calada, que prestava muita atenção em tudo e ficava refletindo sobre as coisas. Eu tinha amigos imaginários e me contava histórias em pensamento. E, ao contá-las, eu construía os enredos, criava os diálogos, fazia pausas como se fossem as mudanças de capítulo. E, depois de adulta, continuei fazendo isso. Até que, num dado momento, alguma coisa se transformou. Surgiu dentro de mim uma urgência e eu comecei a perceber que todos aqueles contos e personagens, guardados dentro de mim pela vida inteira, começavam a ganhar substância, a se solidificar, pareciam prestes a invadir o real. Eu tinha medo de que eles me fizessem mal. Se não ditas, se não contadas, as histórias poderiam crescer como um tumor. Por isso, e só por isso, eu comecei a escrever. Aconteceu quando eu tinha 40 anos, como eu disse há pouco. E, na época, muitas pessoas comentaram que era preciso coragem para começar assim, já madura. Mas eu sempre tive a consciência de que não agia por coragem, e sim por covardia. Medo de me desintegrar, medo de morrer ou enlouquecer, se eu não começasse a escrever. As primeiras histórias já continham sombra. Não por acaso, meu primeiro livro, Pente de Vênus, de contos, tinha por subtítulo Histórias do Amor Assombrado. Depois vieram livros sobre paixão, solidão, loucura, e em todos eles eu tinha sempre a impressão de estar me deparando com o mistério. Escrever ficção é flertar com as sombras. Uma das facetas curiosas da escrita é o estranho dom que os autores têm de adivinhar o futuro. Somos, às vezes, assolados por premonições. Um exemplo que me vem sempre à mente é o do escritor americano Ambrose Bierce. Ele ficou muito conhecido por sua atuação como jornalista cáustico e destruidor de reputações, mas também escrevia contos de terror. Nessas histórias, havia um assunto recorrente. Muitos de seus personagens desapareciam sem deixar rastro. Simplesmente sumiam, como se tivessem resvalado numa fenda do tempo ou sido tragados por um universo paralelo. Eram mortes sem corpo. Pois bem, em 1913, já velho, Bierce viajou para o México como jornalista para documentar a Revolução de Pancho Villa e desapareceu. Assim como acontecia com os personagens de seus contos de terror, Bierce sumiu para sempre. Até hoje, mais de 100 anos depois, em plena era das pesquisas de DNA, há quem procure rastros de seu cadáver em terras mexicanas, mas nada foi encontrado jamais. Uma morte sem corpo, repetindo a ficção.
Outro exemplo que me inquieta é o do poeta Mário Faustino. Faustino trabalhava no Jornal do Brasil na segunda metade dos anos 1950 e era muito respeitado. A morte era um dos temas centrais de seus poemas, que foram reunidos num livro, O Homem e Sua Hora, e o título já diz tudo. Na madrugada do dia 27 de novembro de 1962, Faustino, então com apenas 32 anos, estava a bordo de um avião que explodiu sobre os Andes peruanos. Os leitores perceberam, então, como muitos versos de seus poemas pareciam prever a morte que ele teria. Um desses poemas, Sinto que o mês presente me assassina, é o título, tinha um verso que dizia: a morte espacial que me ilumina. Em outro, o poema Mito, Faustino ia além. Aspas, os cães do sono calam e cai da caravana um corpo alado, e o verbo ruge em plena madrugada cruel de um albatroz zombado pelo sol. Fecha aspas. O limite de sua própria vida era pensado assim pelo poeta Mário Faustino na forma de versos, sem talvez que ele percebesse o quanto havia de premonição em suas palavras. Eu própria vivi situações estranhas desde que comecei a escrever, mas nem isso me fez parar. Ao contrário de alguns anos para cá, eu precisei mais do que nunca da escrita como um porto no qual me ancorar. Isso porque, na estrada de mão dupla, que é a relação entre ficção e real, os desastres começaram a acontecer à minha volta, do lado de fora, um atrás do outro. E foi como se o cerco se fechasse. Em 2002, eu, que sempre gostei dos temas sombrios, me vi no meio de uma história de terror. De repente, minha mãe, uma figura tão importante para mim pela vida toda, né, como as mães costumam ser para nós todos, não era mais a mesma pessoa. Ou era, mas apenas em corpo, o que é mais inquietante. Como naqueles filmes de ficção científica, eu tinha diante de mim alguém que fisicamente era minha mãe, mas que já não agia como ela, como se tivesse sido tomada por uma entidade desconhecida. Alzheimer foi um assombro. Só me restava escrever. Quem nunca conviveu com um caso de demência senil pode pensar que a doença de Alzheimer é simplesmente a perda da memória. Mas não é. Um de seus primeiros sintomas é a modificação da personalidade. A princípio, de forma sutil, essa mudança vai aumentando e contaminando as relações. Às vezes, o doente se transforma no avesso de si mesmo. Torna-se manhoso quando era corajoso, brigão quando era pacífico, desafiador quando era cordato. Além disso, todas as dores mal trabalhadas, todas as mágoas acumuladas ao longo de anos, coisas que são naturais nas convivências das famílias, começam a aflorar. Os pequenos nós, os pontinhos doloridos, se fazem sentir com mais agudeza. E isso torna as relações entre o doente e seus parentes quase insuportáveis. Quando minha mãe apresentou os primeiros sintomas, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Achava que envelhecer era assim. Demorei muito a procurar ajuda médica e acredito que isso tornou ainda mais difícil minha relação com ela. E acabei por descobrir que tinha dentro de mim um sentimento poderoso, destruidor e muito assustador: raiva. A doença de Alzheimer traz consigo vários males que se infiltram na vida do doente e de todos que convivem com ele. E a raiva é um desses males. Os parentes não conseguem compreender o que está acontecendo, negam a doença ou simplesmente a desconhecem, o que era muito meu caso, quando isso aconteceu há
23 anos. E, com isso, acabam sendo tomados por um sentimento de revolta. E não só raiva, culpa também. Ou mesmo a loucura. Porque houve momentos durante o processo de esfacelamento da mente da minha mãe em que eu senti que me degradava também, que eu própria estava a ponto de enlouquecer. Foram todos esses sentimentos horríveis que me levaram a escrever um livro sobre o Alzheimer. Uma memória da doença que eu testemunhava. Quando eu me sentei no computador, não sabia ao certo o que eu ia fazer. Deixei que meus dedos pousados sobre o teclado decidissem tudo, caminhassem sozinhos, sem censura, sem filtros. Eu escrevi durante semanas, de forma febril, e assim se fez O Lugar Escuro, que é o título do livro, que depois viraria peça de teatro. E não só um relato da minha convivência com a doença, mas também uma viagem ao fundo da mente da minha mãe, que eu fiz. E uma catarse que me ajudou a entender e, principalmente, a aceitar muitas coisas. A gente sabe muito pouco sobre as doenças senis, né? O neurologista que atendeu minha mãe disse que ela não sofria só de Alzheimer, mas de uma combinação de doenças, incluindo demência com corpus de Levy, demência frontotemporal, doença de Pick. Na época, eu ouvi aquilo e não entendi nada. Depois, eu fiquei sabendo que os corpos de Levy são estruturas cheias de proteína que matam ou modificam os neurônios e que a doença de Pick afeta os lobos frontal e temporal, atingindo mais o comportamento do que a memória, o que faz muita diferença. Nos dois casos, de qualquer maneira, ninguém sabe por que isso acontece, e não há cura. O mesmo se dá com a doença de Alzheimer propriamente dita. Em 1906, o neuropatologista Alois Alzheimer pesquisou o cérebro de uma paciente sua morta aos 55 anos por demência precoce, e descobriu emaranhados fibrosos dentro de seus neurônios. Ele estava inscrevendo seu nome na história da medicina, mas o que até hoje ninguém sabe é por que esses emaranhados neurofibrilares, que, a grosso modo, apagam os neurônios, aparecem. Esses mistérios envolvendo a doença, assim como sua negação, acentuam os conflitos. Depois de ter convivido com a doença da minha mãe por mais de 10 anos, eu me arriscaria a dizer que, se houvesse um maior esclarecimento sobre o problema, os casos de violência contra os idosos diminuiriam. O Brasil tem hoje cerca de 20 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Como nessa faixa etária as chances de desenvolver demência senis podem chegar a quase 40%, a perto de 10 milhões com esse tipo de doença. Isso por baixo. E se contarmos as pessoas que estão em volta delas, filhos, maridos, mulheres, irmãos, acompanhantes, estamos falando de um universo de talvez 40 milhões de pessoas afetadas pelo problema. Fazer o livro O Lugar Escuro, e também ao adaptar o texto depois para o teatro, eu tive uma das experiências mais ricas pelas quais passei desde que comecei a escrever. Primeiro, porque o livro me ajudou a entender o meu próprio processo de convivência com a doença, a maneira como os meus sentimentos para com a minha mãe foram traçando ao longo do tempo uma espécie de curva, um arco, caminhando da raiva para a compaixão. Levando os sentimentos e as experiências para o papel, eu percebi isso com mais clareza. Vi que tinha passado a gostar mais da minha mãe. Os momentos alegres que eu consegui ter ao lado dela, quando nós cantávamos juntas as marchinhas da Carmen Miranda, quando ela já nem sabia mais quem eu era, me fizeram refletir sobre o poder da música, sobre as regiões secretas do cérebro, onde as memórias mais antigas continuam adormecidas. São escaninhos intactos, como os copos de cristal que foram encontrados nos subterrâneos das Torres Gêmeas, no 11 de setembro, intactos.
Mas foi ao explicitar as minhas mágoas, ao falar da minha revolta e da minha raiva, que o Lugar Escuro foi mais transformador. Assim que o livro foi publicado, todas as vezes que eu dava uma entrevista ou participava de um encontro literário, as pessoas vinham falar comigo muito emocionadas. Vinham dizer do quanto tinham compreendido meus pontos de vista. Vinham dizer, principalmente, que precisavam me agradecer por eu ter falado da minha raiva. Porque elas, essas pessoas, vivendo situações semelhantes, também sentiam raiva, mas não tinham coragem de confessar. O Lugar Escuro é, por isso, um livro que me acompanha, talvez mais do que qualquer outro. Ele me ensina coisas até hoje. Se é verdade que, ao publicar um livro, mandamos uma história para o mundo e ela já não nos pertence, é verdade também que algumas histórias voltam para nós de formas diversas. E, no caso de O Lugar Escuro, essa troca se dá porque as histórias daqueles que me leem ou ouvem, assim como daqueles que assistiram à peça, são muito parecidas com aquilo que eu vivi. A senilidade e suas doenças, entre elas as várias formas de demência, parecem estar cada vez mais entre nós. É raro a gente falar do assunto Alzheimer sem ouvir o interlocutor dizer que tem um caso na família ou que sabe de alguém que tem. E é uma espécie de quase morte. E, como tal, deve nos ajudar a refletir sobre os limites da vida. Mudando um pouco para um outro livro. Em janeiro de 2005, outro drama me faria recorrer às palavras. Nos 3 anos anteriores, 2002, 2003, 2004, eu vinha lutando com a doença da minha mãe. Foram talvez os piores anos da doença dela, porque foram neles que nasceu a minha revolta, fruto da incompreensão. Quando 2004 chegou ao fim, eu me lembro de estar esgotada e de, no último dia do ano, à medida que se aproximava a meia-noite, em meio a centenas de milhares de pessoas vestidas de branco na praia de Copacabana, eu me peguei pensando, tomara que 2005 seja um ano melhor. Mas não foi. Com uma força que me fez depois pensar no tsunami que tinha acabado de varrer a Ásia, em dezembro de 2004, matando 300 mil pessoas, uma onda de horror me surpreendeu naquele janeiro de 2005. Meu marido, o acadêmico Rui Castro, teve diagnosticado um câncer na base da língua, com metástase nos gânglios linfáticos. Não vou me alongar aqui nos terrores da doença, nem na luta sem trégua que foi travada para vencê-la, até porque outros males vieram depois. Foram muitos confrontos de Rui com a morte, nos anos que se seguiram. Infarte, outro câncer, encefalite. E também não vou tentar explicar de onde me veio a força para suportar todos esses embates, enquanto, em outro fronte, eu lutava com a doença da minha mãe, porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Porque o importante aqui não é a coragem, mas o medo. Porque foi ele, o medo, que me moveu mais uma vez e me fez escrever. A ideia para o livro O Oitavo Selo, que é o livro sobre os confrontos do Rui com a morte, um livro que eu fiz meio ficcional, mas contando histórias reais desses confrontos, me surgiu durante uma conversa durante a Flip, a Feira Literária de Paraty. Guiomar de Gramont, na época diretora editorial da Record, começou a me falar sobre um projeto relacionado a mitos eróticos e, de repente, mencionou o nome de Sherazade. A partir desse instante em que ela falou da personagem das Mil e Uma Noites, que, como todos sabem, contava histórias para não morrer, ser morta pelo sultão,
eu comecei a pensar no Rui. O Rui vinha enfrentando, como eu disse, as doenças mais terríveis nos últimos anos. E eu observava como a luta dele se ligava à escrita. O Rui tinha sempre um livro para terminar. E ele não podia se dar ao luxo de morrer com um livro pela metade. Donde, enquanto estivesse escrevendo, ele continuaria vivo. Escrever para não morrer. Esse mecanismo de sobrevivência era o mesmo aplicado por Sherazade. Surgiu assim a ideia do 8º Selo. O livro, como eu já disse, é um quase romance, uma narrativa ficcional calcada em fatos reais, em que todos os confrontos do Rui com a morte foram sendo despejados no papel. E, à medida que eu o fazia, eu percebia que havia também, naquela luta dele, uma semelhança com o filme do Ingmar Bergman, O 7º Selo, no qual o homem joga xadrez com a morte para tentar alongar o tempo dele na vida, né? Momento, dilatando aquele tempo que ia chegar da morte levá-lo. E, por coincidência, os selos, eu chamei de selos, as marcas na pele daqueles 7 confrontos com a morte, também eram justamente 7. E uma coisa curiosa que eu descobri também é que cada selo dizia respeito a uma parte ou elemento do corpo. Sangue, nariz, fígado, língua, coração, sexo e cérebro. Surgiu assim o 8º Selo, o título que seria aquele que está em aberto, ou que seria talvez a vida. Isso é o 8º Selo. E assim eu fui escrevendo. Mas, quando eu terminei o livro, eu percebi o meu próprio truque. Posto o ponto final, presos no papel, todos os sustos pelos quais nós tínhamos passado, nós dois, eu comecei a me sentir pacificada, incrivelmente calma. Passei a dormir melhor. Meus sobressaltos e angústias, que eram inúmeros, desapareceram. E só então eu entendi que eu também estava escrevendo para me salvar. Claro, sempre tinha sido assim. Sherazade também era eu. Os livros têm alma própria, têm uma biografia. Eu sou mulher de um biógrafo, né? Talvez seja por isso que eu tenho essa percepção. Cada um deles se escreve de forma peculiar e é único em sua relação com o escritor que o faz. Às vezes, mesmo servindo de veículo para anular nossas inquietações, eles nos dão medo. Foi assim com o meu livro Agora e na Hora. Mais uma forma de pensar a morte ou o medo de morrer. Um escritor em estado terminal, sofrendo de um câncer incurável no pulmão, escreve um livro sobre a morte e tem um plano de suicídio. Ele quer se matar sobre os originais assim que terminar de escrever. Precisa se matar antes de morrer, para ser o senhor da própria morte. Esse é o tema do livro. Comecei a escrevê-lo em 2004. E, ao contrário do que costuma me acontecer, levei muitos anos para terminar esse. Parava no meio, largava, retomava. Custei a perceber uma coisa óbvia. De tanto me misturar com os meus personagens e de tanto misturar os meus sentimentos com os sentimentos deles, de tanto usar a escrita para exorcizar os meus fantasmas, eu temia ser tragada pela minha própria história. Em palavras claras, eu tinha medo de morrer quando acabasse o livro. Afinal, era o que acontecia ao personagem criado por mim. Então, aconteceu o pior. A vida real pareceu mesmo invadir a história, se relacionar com ela. Vou transcrever aqui meus próprios comentários, que estão numa espécie de pós-fácil nesse livro, Agora e na Hora, que diz o seguinte, aspas,
Ao criar em 2004 o personagem central de Agora e na Hora, eu tinha em mente o escritor e amigo Marcos Santa Rita, a quem dedico o livro. Na época, Santa Rita estava em perfeita saúde, trabalhando como nunca, e nem sei por que o transformei em figura tão trágica. Talvez por ele ter dito um dia, muitos anos antes, que se mataria caso não conseguisse ser escritor. Eu sabia dessa história. Quando, depois de mais de 10 anos e muitas interrupções, eu finalmente botei o ponto final na história de Agora e na Hora, Santa Rita estava morto por um câncer no pulmão. Exatamente a mesma doença que tinha matado meu personagem, que eu tinha escrito anos antes. São as tais premonições estranhas que assolam os escritores e das quais eu falava há pouco. Não há explicação para essa capacidade de captar sinais onde eles não estão visíveis. No caso de Agora e na Hora, a notícia da morte de Santa Rita, vitimado pelo mesmo tipo de câncer, me assustou muito. E eu precisei de um exercício de disciplina para terminar o livro, mas consegui. E, a certa altura, eu percebi que minha relação com o romance era um embate entre criador e criatura e que eu precisava me impor para perder o medo. Foi o que eu fiz e deu certo. Os livros são assim. Dependendo do momento e das circunstâncias em que são concebidos, eles se desenrolarão de um jeito ou de outro, um pouco à revelia do autor, às vezes. Mas, mesmo quando nos inquietam, as palavras que surgem sob nossos dedos acabam por nos aliviar de alguma forma. O livro dos Pequenos Nãos é um romance sobre os pequenos desvios da vida, esses momentos em que tomamos decisões aparentemente desimportantes, mas que no futuro se revelarão cruciais. Outro assunto que sempre me fascinou. Pensar nele também é refletir sobre a morte, porque a decisão mais banal, tomada da maneira mais fortuita, pode estabelecer para qualquer um de nós a linha divisória entre viver e morrer. No livro, uma das personagens, Ana, diz que acreditar em destino é uma solução fácil. E diz ela, difícil é entender o caos, pensar que pode existir um Deus perverso e manipulador chamado acaso, mexendo as cordas por mexer. Isso é que me intriga, diz a personagem, os pequenos nãos que mudam as histórias. O escritor Paul Auster contava que, quando era jovem, em um acampamento de verão, eu lembrei dele agora com essa tragédia horrível no Texas, que morreram dezenas de menininhas num acampamento de verão, e muitas não morreram, porque umas morreram e outras não. Pois bem, o Paul Auster estava num acampamento de verão, que é uma coisa muito típica dos Estados Unidos, quando era jovem. Ele e seus colegas foram colhidos por uma tempestade quando passeavam por um descampado. A violência da chuva, dos relâmpagos e trovões, fez com que o inspetor mandasse os rapazes correr em direção a um abrigo no parque. Mas eles precisavam atravessar uma cerca de arame farpado. Começaram a fazer isso em fila, ordenadamente. Quando o rapaz, à sua frente, à frente do Paul Auster, ergueu o arame e se agachou para passar, foi atingido por um raio e morreu na hora. Paul Auster, assim como todos os outros meninos, saíram ilesos. E ele pensou, e se tivesse trocado de lugar com o outro na fila? Se fosse ele não o amigo que estivesse atravessando a cerca no exato instante em que caiu o raio? Por que ele não eu? Essa reflexão, diria Auster muitos anos depois, quando já era um escritor consagrado, iria mudar sua relação com a vida para sempre. E com a escrita também. Não por acaso ele escreveu 4321,
que mostra momentos em que a mesma vida se desvia e conta 4 histórias diferentes, né? Eu tive um momento desses na minha própria vida. Não tão trágico, claro. Eu sou jornalista, trabalhei no Globo e no meu primeiro dia de emprego, em 1976, cheguei lá às 7h, hora da correria, do fechamento do jornal, com todos falando ao mesmo tempo, telefones tocando e a barulheira das máquinas de escrever, nessa época pré-computador. Eu não tinha sido contratada. Eu ia só cobrir as férias de um colega. Então, ao abrir a porta da redação e me deparar com aquela loucura, eu quase dei meia volta e fugi dali. Fiquei parada, indecisa, pensando em dar aquele pequeno não e ir embora. Mas não fiz isso. Entrei, cobri as férias, fui contratada, fiquei 12 anos no Globo. Lá eu conheci o pai da minha filha. Lá eu conheci a amiga que iria me apresentar a Rui Castro. Então, se naquele pequeno instante eu tivesse ido embora, eu não teria minha filha e talvez nunca conhecesse o Rui. Toda a minha vida seria diferente. Um pequeno não, um gesto, fruto da decisão tomada num instante, se transformaria assim no maior desvio de curso da minha vida. Um golinho d'água agora. Não vou perguntar pelo resultado do Fluminense, hein? Senão eu desconcentro. Estou acabando. Falei aqui sobre os assuntos inquietantes que permeiam o que eu escrevo, sempre como forma de vencer o medo do fim, da decrepitude, da dissolução, do esquecimento. Pois no ano da morte da minha mãe, 2011, eu escrevi um livro colorido, ao contrário. Um livro que, de certa forma, é o reverso de O Lugar Escuro. Minha mãe sempre foi uma mulher alegre, que gostava de festas, dava lindos laços de fita, fazia arranjos de flores e cozinhava muito bem. Eu achei que, depois de descrever os momentos tão tristes da sua doença, eu ficara lhe devendo um outro livro que fosse iluminado, o contrário do Lugar Escuro. E escrever também serve para isso, para os acertos de contas. E assim nasceu o livro Uns Cheios, Outros em Vão. Um livro que conta histórias da família e receitas da minha mãe, receitas culinárias da minha mãe. O título vem de um ditado que ela sempre dizia, significando que na vida não se pode ter tudo, mas que ela usava também na hora de botar farinha de trigo para o bolo não ficar duro demais. Uns cheios, outros em vão. Em vão querendo dizer vazio, eu achava isso lindo. Bom, então assim nasceu esse livro colorido. Durante os meses em que minha mãe esteve seriamente doente, parte deles internada, eu me dediquei a remexer gavetas em busca de suas velhas e bagunçadas receitas culinárias. Essa arqueologia amorosa, que foi para mim um escape, me levou a muitas descobertas. Para começar, eu percebi que as receitas me contavam histórias, como se estivessem sendo contadas a mim pelas mulheres da família, como eu expliquei na introdução do livro. As páginas dos cadernos desfeitos, os pingos de gordura nas bordas, os rasgões, as anotações feitas às pressas, tudo isso eram fragmentos do passado, mas de um passado alegre, feito de festas, almoços e jantares, de lanches felizes em dias de chuva, de reuniões, de encontros. E comparando com o chá de Tilly e as Madalenas de Proust, em seu Em Busca do Tempo Perdido, eu escrevi: também das minhas páginas reencontradas saíram quartos, casas e quintais, cidades e sítios, cheiros, gostos e prazeres, assim como sustos, medos, talvez até mágoas,
Brotaram das folhas de papel como o aroma que se espraia de uma travessa fumegante, trazendo junto com ela o sabor de várias gerações. Eu escrevi isso no prólogo do livro. Entre as muitas descobertas que eu fiz ao separar material para uns cheios, outros em vão, estavam também algumas páginas de um livro de receitas muito, muito antigo, que eu deduzi ter pertencido à minha avó Guiomar, mãe de minha mãe. Essas páginas, que imaginei terem sido escritas nos anos 1920, falavam de um mundo que há muito já não existe, com ingredientes pesados em libras e receitas com quantidades absurdas, como um doce que levava 18 gemas de ovos. Mas o que mais me comoveu foi a letra da minha avó. As páginas tinham aquela caligrafia que hoje a gente só vê em convites de casamento, com uma delicadeza que me pareceu estranha a essa avó, que eu só conheci de roupa escura e semblante fechado. Era uma mulher duríssima. Eu senti como se ela, do passado, me mandasse uma mensagem. E me lembrei de uma história real sobre a qual eu já escrevi. Uma história que também falava de fragmentos e de rastros. Há muitos anos, um avião japonês sofreu uma pane durante um voo e começou a cair. Com os motores irremediavelmente parados, foi perdendo altitude devagar. Logo, os pilotos perceberam que não havia nada a fazer. A queda era inexorável. Todos a bordo entenderam. Eles sabiam que iam morrer. E a queda durou 20 minutos. Tempo em que todos ali, dentro daquela cápsula de aço, estiveram frente a frente com a certeza da morte. O avião caiu. Todos morreram. Mas, consumado o desastre, as equipes de resgate encontraram entre os destroços calcinados pedaços de cadernetas e fragmentos de papel, até guardanapos, com anotações de vários passageiros, que tentaram, naqueles minutos terríveis, deixar uma última mensagem, como se fossem náufragos condenados e sem esperança numa ilha deserta. O impulso daquelas pessoas de, diante da morte, procurar deixar alguma coisa escrita não é muito diferente do que fazem os artistas da humanidade, escritores, pintores, músicos, que tentam deixar marcas de sua passagem sobre a Terra. Ou melhor, como fazemos todos nós, de forma consciente ou não. Afinal, eu pensei, ao traçar sobre o papel suas receitas, com aquela letra caprichada, minha avó também estava, talvez sem saber, deixando para trás uma marca, uma pegada. Não é preciso fazer uma grande obra arquitetônica ou descoberta científica, nem mesmo escrever um livro para ser lembrado. Qualquer fragmento que seja capaz de um dia comover alguém já terá cumprido seu papel. Há nesses rastros que deixamos pela vida uma centelha de eternidade. E falando em eternidade, eu vou pedir a vocês licença para terminar lendo um texto que eu escrevi há muitos anos, mais de 20 anos, quando eu fazia semanalmente os contos mínimos na revista de domingo do saudoso Jornal do Brasil, nosso querido JB. Esse texto resume um pouco de tudo que eu tenho dito aqui sobre escrever e sobre os limites da vida. Ele tem o título de O Mal das Montanhas, que eu vou ler para vocês. É curto. Na encosta, recoberta por uma neve rala de verão, lá estava. Deitado de bruços, as costas já despidas da roupa, que o tempo ou os animais tinham arrancado, brilhando ao sol como um estranho viço. Parei olhando a fotografia, fascinada, embora sem entender ao certo o que havia ali
que me atraísse com tal força. Era a foto de um alpinista, morto há muitas décadas enquanto tentava subir o Monte Everest. Por causa de um verão especialmente forte, com temperaturas subindo mais do que de costume, como acontece cada vez mais, seu corpo, que há tantos anos a montanha vinha escondendo, tinha afinal sido encontrado. Sabia-se que ele morrera ao tentar chegar ao cume, numa época em que ainda não havia roupas especiais, nem comunicações que tornassem minimamente segura a empreitada. Mas onde não se sabia ao certo, agora seu corpo congelado em perfeitas condições seria estudado. Olhei ainda mais atentamente para aquela fotografia, a pele muito branca, intacta, quase como se ele dormisse, embora eu conhecesse bem a história de seu sono eterno, gelado. Eu não podia ver o rosto, pois ele caíra de bruços. Os braços ainda estavam vestidos pelo que lhe restara das roupas, mas aquelas costas nuas me comoviam mais do que seria natural. Eu não conseguia passar a página da revista. E sabia que o que sentia não era apenas curiosidade, era algo mais. Olhei e olhei a foto, até que, de repente, me veio à mente a lembrança de uma frase dita pelo explorador inglês George Mallory, ao ser perguntado por que razão ele queria escalar o Everest. Ele, que também acabaria morrendo na escalada do monte, respondeu simplesmente, porque está lá. E, ante a lembrança dessa frase, eu senti subir dentro de mim uma sensação cujos rumores eu reconheci de imediato. Uma sensação de encontro, de identificação. É isso. Eu me sinto irmanada a esses exploradores que dedicam a vida às mais loucas expedições, lançando-se montanha acima com seus corpos castigados, enfrentando o frio mais agudo, o vento mais cortante e o ar rarefeito. Semanas, meses, anos de planejamento e dedicação, de tortura e terror, encarando o medo e a morte, só para alcançar o topo, um momento efêmero, que mal pode ser desfrutado, tamanho o cansaço, a adversidade das condições em que chegam lá em cima. E tudo isso para quê? Por quê? Porque a montanha está lá. E aí, nessa resposta, eu me encaixei. É ela que me faz irmã desses homens, que nós, escritores, somos como eles, deixando correr sobre o papel o sangue que se transformará em poemas, contos, livros. Para quê? Por quê? Não sabemos, nunca saberemos. Escrever é igualmente vão, igualmente louco, como essa febre que assola os exploradores, o mal das montanhas. Muito obrigada. Obrigada. Eu não disse que ela era uma grande escritora? Olha, eu não tenho a conta do número de vezes na minha vida que eu já sentei diante de plateias e que tive que falar depois. Eu nunca vi uma tão atenta, apesar do jogo do Fluminense, enquanto isso. Então, eu tinha feito algumas observações aqui, enquanto ela falava, mas não precisa, porque a força da palavra da Heloísa se impõe de uma maneira que dispensa qualquer comentário em seguida. Quer dizer, quando ela fala nos limites da vida, ela fala também na vida que vence os limites pela palavra. Eu acho que é isso que nos basta no momento aqui. Eu não vou ficar fazendo comentários sobre a coragem dela, os silêncios, a reflexão, as premonições de escritor e tudo isso que eu tinha mais ou menos anotado, mas que desaparece porque
cessa tudo quanto a musa antiga canta, que um valor mais alto se alevanta. Convido vocês para os próximos eventos. No Quinta é Cultura, nós vamos ter no dia 10 a palestra Trincheira Tropical, às 17h30, com o Rui Castro, coordenado pelo acadêmico Antônio Carlos Sequinha. O palestrante será o acadêmico Rui Castro, nesse mesmo lugar aqui. E o ciclo de conferências Pensar continua na próxima terça-feira, sempre nesse horário de 16h, e vamos ter aqui Pensar a Economia Mundial em Tempos de Trump, pelo acadêmico e economista Edmar Baixa, numa mesa coordenada pelo nosso presidente, Merval Pereira. Estão todos convidados e serão muito bem-vindos. Boa tarde.